meu nome é Vanessa, sou professora de matemática. Eu tenho os cabelos na altura dos ombros, eles são castanhos escuros. Os meus olhos também são castanhos escuros. Eu tenho a pele morena. Eu uso um relógio na mão direita e estou também com pulseiras na mão esquerda. Estou ao lado do professor Júlio, que vai se apresentar no momento seguinte. Atrás de mim tem uma parede branca e eu estou também vestindo uma blusa azul. Olá, eu sou o professor Júlio de matemática. Eu estou com uma blusa Apollo azul, eu tenho a pele branca, cabelo curto louro, estou usando um topete, estou usando um óculos com a aba branca e um relógio na mão esquerda. Vamos usar na aula de hoje slide e o quadro. Olá, meu nome é Vanessa, sou professora de matemática e hoje nós veremos os assuntos de números naturais e adição e subtração nos números naturais. E também tabelas e gráficos. Bom, para iniciar nossa aula, a gente precisa fazer uma pergunta. Para que servem os números? Então, no nosso dia a dia, a gente tem contato com várias situações onde a gente vê a presença dos números. Por exemplo, os números eles servem para contar. Aqui tem um relógio, né? E aqui são as horas. E aí você conta o tempo. Eles também servem para medir, como por exemplo, um termômetro. Eles também servem para ordenar, como por exemplo, aqui, né, os lugares dos vencedores, né? Esse aqui foi em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E também eles servem para codificar, como no caso de uma carta em que a gente precisa colocar o CEP. Ou no nosso CPF também, né, onde cada pessoa, né, tem o número do CPF, ou mesmo na carteira de identidade. Então, os números, eles estão em várias situações do nosso dia a dia com essas finalidades. Bem, na aula de hoje, a gente também vai ver o conjunto dos números naturais. Esse conjunto ele é representado pela seguinte forma. Essa é a letrinha N aqui. Bom, mas está um N diferente, né, professora? Bom, esse N aqui é o N que a gente usa na linguagem matemática. Mas também não tem problema se muitas vezes você expressar com N maiúsculo. E aí, quem vai ser esse conjunto? Esse conjunto é representado por todos esses números aqui. Ele começa de 0, 1, 2, 3, 4. Esses três pontinhos aqui, eles servem para dizer continuidade. Então, ele continua 5, 6, 7, 8, 60. E aí, ele continua indefinidamente. Bom, mas, olhando para esse conjunto, você sabe quantos números existem no conjunto dos números naturais? Já parou para se perguntar isso? Então vamos ver. Existem infinitos números. É isso mesmo, infinitos números. Essa contagem aqui vai para o infinito. Bom, aqui a gente precisa ter atenção. Que as reticências servem para dar continuidade e infinidade. Ou seja, essas reticências aqui, ela serve para dar continuidade e infinidade, que vai seguindo para o infinito. É assim que a gente representa no conjunto dos naturais. Isso quer dizer que os elementos do conjunto dos números naturais se iniciam em 0 e a cada uma unidade eles vão se direcionando para o infinito. Agora a gente vai falar das ideias relacionadas à operação de adição nos números naturais. Porque os números naturais, ele tem as operações, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então agora a gente vai falar primeiro da ideia de adição. Então, vamos lá. Pedro tem 3 livros. Então, Pedro tem 3 livros. E a Joana, ela tem 10 livros. Então, quantos livros os dois têm juntos? Então, para a gente saber quantos livros os dois têm juntos, nós precisamos usar a ideia de juntar, né? Então, a gente vai juntar os 3 livros do Pedro com os 10 livros da Joana, que vai dar o total de 13.
Então, a ideia que a adição está passando nesse problema é de quê? Juntar quantidades, né? Eu vou pegar quantos livros um tem, quantos livros o outro tem e vou juntar. Bem, então, essa é a ideia de juntar quantidades. Vamos ver outra ideia que a adição também pode ter. Então, agora, o problema é o seguinte. Pedro tem 3 livros e ganhou mais 4 livros. Quantos livros Pedro tem agora? Bom, para a gente saber quantos livros o Pedro vai ter agora, a gente também precisa adicionar a quantidade de livros que ele tinha antes e adicionar a quantidade de livros que ele ganhou. Então, o Pedro vai ficar com 7. Agora, professora, qual é a ideia que passa essa adição? Essa ideia aqui é de acrescentar quantidades, acrescentar uma quantidade inicialmente conhecida a outra dada. Por quê? Porque o Pedro ele já tinha 3 livros, só que ele ganhou mais 4 livros, né? Então, ele está fazendo o quê? Ele está acrescentando uma quantidade a uma que ele já tinha inicialmente. A adição ela tem algumas propriedades. Quais são elas? Ela tem a propriedade de fechamento. Calma, a gente vai ver uma por uma. Aqui a gente só vai ver quantas propriedades, quem são as propriedades da adição, tá bem? Então, fiquem tranquilos. Então, propriedade de fechamento, propriedade comutativa, propriedade elemento neutro, propriedade associativa. Agora, vamos ver o que significa cada uma dessas propriedades. Então, propriedade fechamento. Bom, então, o que essa propriedade nos diz é o seguinte. A adição de 2 números naturais, ele vai ser sempre um número natural. Vamos ver um exemplo? Então, 2 é um número natural. 4 é um número natural. 2 mais 4 igual a 6. E o 6, ele também é um número natural. Então, eu adicionei 2 números, que me deu como resultado um número natural também. Então, é isso que fala a propriedade de fechamento. Agora, vamos lá, propriedade comutativa. Em uma adição, trocando a ordem das parcelas, o resultado permanece o mesmo. Vamos ver um exemplo? Então, eu tenho que 2 mais 4 é igual a 6. Da mesma forma que 4 mais 2 também vai ser igual a 6. Então, tanto faz eu adicionar 2 mais 4 como 4 mais 2. A ordem das parcelas não irão interferir no resultado. Vamos à próxima propriedade, elemento neutro. O elemento neutro da adição é o 0. Vamos observar a figura. Olha, num prato eu tenho 2 maçãs, que eu estou adicionando a um prato com nenhuma maçã. Então, eu tenho 0 maçãs. Então, 2 maçãs mais 0 maçãs, 2 maçãs. Ou, tanto faz eu inverter essa ordem. Eu posso também ter um prato com nenhuma maçã, eu adiciono a outro prato com 2 maçãs, e aí isso vai me dar um prato também com 2 maçãs. Ou seja, 2 mais 0 é igual a 2, e 0 mais 2 também vai ser igual a 2. É isso que diz a propriedade do elemento neutro. Então, o 0, isso é importante, o 0 é neutro, pois qualquer número natural somado ao número 0 dará como resultado o próprio número. Agora vamos à propriedade associativa. Na adição de 3 parcelas, o resultado é o mesmo, independentemente de se associarem as 2 primeiras ou as 2 últimas parcelas da adição. Vamos ver isso um pouco melhor? Observe o exemplo. Eu tenho 4 mais 3 mais 1. Então, eu posso associar 4 mais 3, resolver primeiro essa soma aqui que dá 7 mais 1. Isso vai ser igual a 4 mais 3 mais 1. Ou seja, eu posso associar esses 2 primeiros números aqui, resolver essa continha primeiro, ou eu posso associar o 3 e o 1 e também resolver que o resultado será o mesmo. Então, por esse fato de fazer essa associação, propriedade associativa. E aí aqui tem uma figurinha, né, só para exemplificar, que eu posso fazer, né, tanto lá o A mais B primeiro, depois eu faço
junto com o C, o termo C, e posso também fazer o A mais os termos B mais C. Bom, agora a gente vai ver algumas ideias. A gente viu lá as ideias de adição. Vocês lembram? Adição, a gente viu duas ideias, que é acrescentar e juntar. Agora, a gente vai ver algumas ideias relacionadas à subtração. Então, observem o problema. Elis tinha 6 lápis. Ela deu 2 lápis para sua irmã. Com quantos lápis Elis ficou? Então, olha só. A Elis tinha 6 lápis. E aí ela deu 2 lápis para a irmã dela. Então, ela ficou com 4 lápis. Qual é a ideia por detrás dessa subtração? A ideia é de retirar uma quantidade de outra. Ou seja, ela tinha 6 e precisou retirar 2. Então, a ideia para a gente fazer essa continha aqui de subtração, ou como vocês gostam de falar, continha de menos, é o quê? Retirar uma quantidade de outra. Vamos a mais uma ideia de subtração. Maria tem R$30 e ela quer comprar uma calculadora que custa R$39. Quanto falta para ela comprar a calculadora? Então, ela tem R$39 e aí ela vai precisar fazer o quê? Retirar R$30 para encontrar o valor que falta para ela comprar essa calculadora. Então, essa ideia aqui vai ser o quê? De completar uma quantidade com outra. Né? Ela vai precisar saber o quanto que ela vai precisar adicionar lá aos R$30 que ela tem, né, para completar, para poder encontrar o resultado, né, que dá R$9. Ela vai precisar de R$9 ainda para poder comprar a calculadora de R$39. Vamos ver outra ideia. Daniel tem 8 canetas e Bernardo tem 4 canetas. Quantas canetas Daniel tem a mais do que Bernardo? Então, o Daniel tem 4 canetas a mais do que o Bernardo. Bom, aqui a ideia é comparar quantidade. E essa daqui vocês precisam prestar bastante atenção. Porque, observe o enunciado. Daniel tem a mais. Não é porque está escrito a mais que assim, a gente necessariamente tem que adicionar. Então, é importante entender as ideias por trás de cada continha para que a gente consiga usar a operação correta. Então, embora aqui esteja escrito quantos canetas Daniel tem a mais que Bernardo, mas a ideia aqui é de comparar quantidades, então a gente precisa subtrair. Então, Daniel vai ter 4 canetas a mais do que o Bernardo. Nos próximos slides, a gente vai ver uma coisa chamada algoritmo. Algoritmo da adição e algoritmo da subtração. Mas vocês sabem o que é algoritmo? Bom, um algoritmo ele vai ser uma sequência de procedimentos ordenados com a finalidade de atingir um determinado objetivo. O que, professora? Não entendi muito bem. Então, vamos a um exemplo? Quando a gente vai, por exemplo, cozinhar, né? Vocês cozinham? Vocês, de repente, a mãe de vocês fazem bolo, alguma receita culinária. Então, quando a gente vai fazer alguma receita culinária, o que a gente precisa? Separar os ingredientes, tem toda uma ordem dos ingredientes que a gente vai colocar dentro, né, da bacia para poder bater a massa, tem a quantidade de ingredientes que você vai precisar, você tem a temperatura do forno, então você tem todo um procedimento, uma ordem de procedimentos para que você consiga atingir o seu objetivo final, que é o quê? Que é fazer o bolo. Então, as receitas culinárias, por exemplo, são ótimos exemplos de algoritmos, né? Porque são sequências que precisam ser ordenadas e aí elas servem para você atingir o seu objetivo.